Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 25º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora, primeiro da terceira semana, e hoje nós vamos falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Mas, antes de entrarmos no tema, qual será o método utilizado nesses primeiros dias? Aqui, gostaria de me inspirar das palavras de São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar a Jesus Cristo. Então, como faremos essas primeiras reflexões sobre Nosso Senhor? Iremos ver como que Nosso Senhor realizou, concretamente falando com sua vida, aquilo que o Antigo Testamento anunciou dele. A gente sabe que o Antigo Testamento foi uma grande preparação, né, para que as pessoas pudessem receber Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Nosso Senhor, falando de si mesmo, após a ressurreição, aos discípulos de Emaús, foi esse o método que ele usou. Então a gente vê em Lucas 24, versículo 26 ao 27, o seguinte. Nosso Senhor falando com os discípulos. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E depois, quando finalmente eles reconheceram Nosso Senhor, eles comentaram que um sinal dava a entender que de fato era ele que estava ali com eles. Eles diziam, não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E por fim também, falar de como que Nosso Senhor realiza as Escrituras foi um conselho dado pelo Concílio de Trento, particularmente no seu catecismo do concílio, catecismo romano. O catecismo diz, as figuras do Antigo Testamento possuem uma maravilhosa força para tocar o coração dos fiéis e lhes relembrar as verdades mais importantes. Os apóstolos também não deixaram de se servir desse meio para atingir tal objetivo. Eis porque os pastores, ou seja, os párocos em particular, por sua vez, evitarão negligenciar um meio tão útil de instrução. Então, o que tentaremos fazer, ver como que Nosso Senhor, na sua vida, realizou, né, aquilo que no Antigo Testamento era apenas uma figura, uma sombra. Então, o profeta Isaías, ao profetizar a vinda do Messias ao rei Acaz, disse que Deus enviaria um sinal. Isaías 7, 11 ao 14. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acaz respondeu, de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu, ouve, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Isaías profetizava a vinda do Emmanuel. O anjo confirma a São José esse título ao falar do nascimento de Nosso Senhor. Então, Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23, encontramos o seguinte. Enquanto assim pensava, né, São José queria rejeitar Nossa Senhora em segredo, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus,
por amor, quis enviar seu Filho para nos salvar, quis habitar entre nós, quis de fato ser Deus conosco. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Então, São João, ao nos falar da encarnação do Verbo, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No entanto, essa expressão habitar entre nós, no grego, o verbo que é usado em grego para descrever isso significa montar uma tenda, morar nessa tenda. E na Sagrada Escritura se usava esse termo para se referir à habitação de Deus no meio de seu povo. Ou seja, essa frase de São João nos faz pensar na presença de Deus no meio de seu povo, que começou no êxodo de Israel, do Egito para a Terra Prometida. Nessa época, o povo hebreu vivia como nômade, ou seja, o povo vivia em tendas, pois não tinham morada fixa. E Deus, fiel à promessa que tinha feito a Moisés de acompanhar o povo para a Terra Prometida, quis dar um sinal visível de sua presença em Israel. Então, a gente lê essa seguinte parte na Sagrada Escritura, Êxodo 33, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento, e chamou a tenda de tenda da reunião. Quem queria consultar o Senhor, dirigia-se à tenda da reunião, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da estrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor conversava com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé à entrada de suas tendas, se prostrava ao mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entretanto disseste-me: conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, ou seja, se tenho graça diante dos vossos olhos, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura, não é necessário justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. Então, Deus mandou Moisés construir uma tenda, e era nessa tenda que ele conversava com Moisés, conversava também com os outros, e era o sinal de que ele estava caminhando com o povo em direção à terra prometida. No livro do profeta Joel, Deus também fala dessa habitação dele no meio do povo. Sabereis então que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será um lugar sagrado, onde os estrangeiros não tornarão a passar. Também no profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Solta gritos de alegria, alegra-te, filha de Sião. Eis que venho morar no meio de ti. Oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos.
O Senhor possuirá Judá como seu domínio, e Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor, ei-lo que surge de sua santa morada. Interessante que esse trecho do profeta Zacarias, ou seja, quando ele diz, solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião, eis que venho residir no meio de ti, se refere diretamente à saudação do anjo a Nossa Senhora. Em outras palavras, foi isso que o anjo disse a Nossa Senhora. Alegra-te, plena de graça, o Senhor é contigo. Trata-se da mesma mensagem messiânica. Então, Deus andava no meio do seu povo por amor, para guiá-lo, para cuidar dele, para alimentá-lo, instruí-lo, iluminá-lo. Enfim, Deus era, de fato, o pastor de Israel. Ele quis ficar com os seus e prometeu que um dia ele viria de uma forma toda especial. Tratava-se do mistério da encarnação do Verbo. Essa habitação de Deus no meio de seu povo visava prepará-lo para essa graça insigne, ou seja, ele enviaria, por amor, seu Filho para nos salvar. E ele seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então a gente percebe essa temática de que Deus queria estar com seu povo. Sucessivamente, Deus manifestava seu amor pelo povo que ele separou para si e buscava prepará-lo para um dia receber Jesus. O Antigo Testamento foi uma grande catequese de Deus, a fim de que o povo se preparasse para receber nosso Senhor. Assim como hoje, se pudéssemos fazer uma comparação, preparamos as crianças para receberem Jesus no Santíssimo Sacramento. Deus, ele era o guia de seu povo e a luz dele. Então temos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 21 ao 22, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam caminhar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus, para guiar o povo no deserto, ele o guiava por meio de uma coluna de fogo que iluminava o caminho deles durante a noite. E quando nosso Senhor veio, ele disse para nós, eu sou a luz do mundo. João 8,12. E quando nosso Senhor disse essas palavras, ele se referia particularmente a esse episódio do Antigo Testamento. Então, se queremos ir para a terra prometida, ou seja, para o céu, devemos seguir essa luz que para lá nos conduz, que nos conduz a essa terra pela porta estreita, pelo caminho da cruz. Uma outra coisa que Deus fazia com seu povo no Antigo Testamento, ele alimentava ele com um pão que vinha do céu. O Senhor disse a Moisés, vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Poloei desse modo a prova, para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. Nosso Senhor, quando veio, nos disse que ele era o pão descido do céu. Quando o povo teve sede, Deus fez jorrar no deserto água de uma rocha. Então, o povo começou a reclamar, Deus quis dar um sinal então de que ele iria saciar a sede desse povo. Deus mandou Moisés com a vara dele bater numa rocha e dessa rocha saiu água para saciar o povo e inclusive os animais de todas as pessoas. E nosso Senhor, quando veio, ele disse, aquele que tiver sede, que ele venha a mim e beba. Então todas essas coisas eram uma imagem de tudo aquilo que nosso Senhor faria por nós. E como se trata então da nossa vida com Deus? Já que nosso Senhor é Deus conosco, né? Deus que veio querer habitar entre nós, como deve ser a vida do homem com ele, já que ele é Deus conosco? No entanto, apesar de Deus mostrar tantas e tantas vezes o quanto quis estar conosco, parece que o homem continuamente, à imitação de Adão e Eva, rejeita viver na companhia dele. Prefere viver sem ele para abraçar alguma criatura. Prefere viver sem Deus do que abandonar o amor desordenado pelas criaturas para viver com o Criador delas.
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, diz São João no prólogo. Adão e Eva, no paraíso, fugiram de Deus, se esconderam dele. Infelizmente, muitos parecem querer imitar essa atitude de Adão e Eva. Não querem viver com Deus, apesar de Deus querer viver conosco, apesar dele ter quisto habitar entre nós. Então, constantemente, nosso Senhor nos mostra nos evangelhos esse desejo de estar conosco. Zaqueu, por exemplo, queria apenas ver Jesus passando. Ele era pequeno e por isso subiu em uma árvore. No entanto, nosso Senhor, ao vê-lo, lhe diz: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. É nosso Senhor quem tem essa iniciativa de querer estar conosco. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. É interessante o seguinte episódio no Evangelho de São Mateus, o único que menciona esse título de Emanuel em relação a Nosso Senhor. Depois do Domingo de Ramos, muitos discípulos começaram a desanimar porque perceberam que Nosso Senhor não tinha pretensões políticas, o que seria muito fácil após sua entrada triunfal em Jerusalém. Muitos estavam se entediando da companhia dele. Não estavam, em outras palavras, buscando Jesus, mas sim a utilidade que ele trazia para a realização dos planos que alguns tinham para eles mesmos. Vendo que essa utilidade havia provavelmente desaparecido, alguns já pensavam em abandonar Jesus. Então a gente encontra isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 18. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda-me dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Quando a gente lê esse texto com atenção, a impressão que os discípulos dão é que eles não queriam estar com Jesus, que é Deus conosco, pois parecem querer dizer: onde prepararemos a ceia pascal para vós. Ou seja, eles queriam preparar para Jesus aquela ceia, mas eles não estavam se incluindo, ou seja, eles não queriam estar com ele. Como se talvez não quisessem, de fato, mais estar na companhia de Nosso Senhor. No entanto, Nosso Senhor os repreende sutilmente e diz: celebrarei com meus discípulos. Por quê? Porque é preciso estar com ele, já que ele é Deus conosco. Logo depois, no Jardim das Oliveiras, Nosso Senhor repete esse pedido. Ele quer que seus amigos estejam com ele. Ficai aqui e vigiai comigo. No entanto, eles não quiseram vigiar com ele, preferiram dormir. Deixaram ele de lado. E esse amigo que tanto quer ficar conosco, o que diz? Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Ele é Deus conosco e não queremos ficar sequer alguns instantes com ele. Nós buscamos estar, por assim dizer, com quem amamos. E quanto mais amamos estes, tanto mais nos alegra a presença deles. A pessoa que busca desordenadamente as alegrias da terra perde, pouco a pouco, o gosto de estar com Nosso Senhor. Começa a ficar chato estar com Ele. O amor que a pessoa tem por outras coisas aqui na terra chega a ser tão forte que, quando esse amor deve disputar com o amor por Nosso Senhor, esse amor sempre vence. Foi o caso de Judas. O amor dele pelo dinheiro entrou em guerra com o amor que ele deveria ter por Nosso Senhor. Quando esses dois amores entraram em guerra, o amor pelos bens terrenos e o amor por Nosso Senhor em Judas, o amor pelos bens terrenos ganhou. Nosso Senhor perdeu o primeiro lugar na vida dele. Ele não quis ficar com Nosso Senhor. A pessoa que se entristece com Nosso Senhor tem uma curiosa reação em sua alma. Ela se alegra com tudo o que a afasta de Deus e se entristece com tudo o que a afasta do amor pelos bens terrenos, os bens aos quais ela está apegada. Imaginemos, por exemplo, uma criança com doce na boca ou com seu brinquedo preferido em mãos. Se arrancamos isso dela, ela chora, faz birra, enfim,
manifesta a raiva dela para com a pessoa que tirou isso dela. A pessoa apegada à terra começa a detestar, então, a lei de Deus, a companhia de Nosso Senhor, a santidade, porque ela vê nisso um impedimento para continuar seguindo sua vida pecaminosa. Estar com Jesus para ela é sinônimo de ficar sem essas coisas. E por isso ela se entristece tanto em ficar com Jesus. É a famosa assídia espiritual, ou seja, essa doença que é uma espécie de acidez que temos para com Deus e as coisas de Deus. As coisas de Deus, os exercícios espirituais, as virtudes, todas essas coisas não são mais doces para ela, mas amargas. Essa assídia se caracteriza por uma certa tristeza que a pessoa sente para com as coisas de Deus. Tristeza que deprime o ânimo e que a torna preguiçosa para praticar o bem. Quando ela faz algo para Deus, é como se carregasse um elefante às costas. Quando ela busca voar para o céu, com certos exercícios espirituais, é como o voo de uma galinha. Ela até sobe um pouco, mas é um voo pesado que a faz cair novamente na terra. Nosso Senhor nos exorta que tomemos cuidado com o lobo vestido de ovelha. No entanto, na assídia, parece que é o contrário que acontece. A ovelha, que é uma coisa boa, começa a se apresentar a nós como se fosse um lobo. A pessoa, quando vê um lobo, foge, pois sabe que ele vai lhe devorar. A pessoa que está com essa doença, ao ver as virtudes ou certas coisas que ela exige, ou seja, o recolhimento, a disciplina, a castidade, a prudência da castidade, enxerga essas coisas boas como se fossem lobos, lobos que querem arrancar dela a felicidade, ou seja, é esse espírito do mundo que faz com que ela não consiga unir a vida com Nosso Senhor e a vida feliz. Essa ovelha, por exemplo, a castidade, parece querer destruir a vida dela. E qual é a reação dela? Ela se entristece cada vez mais com o bem verdadeiro e se alegra com o mal. Então aqui, qual o grande remédio para esse problema, para essa doença, a assídia espiritual? É a vida séria de oração e particularmente a oração mental. Se por um lado Nosso Senhor nos mostrou constantemente que Ele é Deus conosco, ou seja, Emmanuel, Ele quer estar com a gente constantemente, é preciso que a nossa resposta a esse querer de Jesus, ou seja, esse querer estar conosco de Jesus, é preciso que a nossa resposta a esse desejo de Nosso Senhor seja estar constantemente com Ele. E a forma de estarmos com o Nosso Senhor é particularmente a vida de oração e a oração mental. Então, Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte sobre a oração mental. A oração mental, a meu parecer, não é outra coisa senão um trato íntimo de amizade, onde conversamos com frequência a sós com Deus, que sabemos que nos ama. Então, se queremos estar com Jesus, é sobretudo pela oração que isso se dará. Então, nesse primeiro dia, se queremos contemplar então que Nosso Senhor é Emmanuel, ou seja, Ele quis estar conosco e constantemente no Evangelho Ele mostra esse desejo de estar conosco, a nossa resposta a Ele é buscarmos estar com Ele. Infelizmente, as pessoas, sobretudo por causa dos pecados, por causa das fraquezas, por causa das misérias, elas têm a tendência de querer fugir de Nosso Senhor, assim como Adão e Eva quiseram fugir dele no Antigo Testamento. Mas para essas pessoas devemos dizer aquilo que Santo Agostinho diz: foges dele, antes fuja para ele, né? Porque a pessoa, ao invés de fugir para Nosso Senhor, já que ela se vê doente, já que ela vê que ela é fraca, já que ela está com esse problema, ao invés de fugir para ele, a fim de encontrar remédio, a fim de encontrar força, parece que ela conclui que ela tem que fugir dele, como se fosse normal o doente fugir do médico. E não é isso que devemos fazer. Então, se queremos resumir esse primeiro dia com o pensamento, o que devemos fazer? É preciso estar com Ele, porque Ele é Deus conosco.